Eu mudei o título, eu coloquei inicialmente lidando com a ansiedade, mas tenho entendido do Senhor essa semana que o melhor título para tudo isso seria lidando com as emoções. Todas vão acabar caindo, convergindo na ansiedade, mas são diversas emoções que nós vamos conversar além da ansiedade. Assim como a ansiedade é uma emoção, o medo é uma emoção. Então, a gente só precisa lembrar o nosso texto básico de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Nós fomos chamados para sermos plenamente santificados, e não um pouco, um pedaço santificados, mas totalmente santificados. Tem um outro versículo que vai chamar atenção para mim, e eu gostaria que vocês pudessem observar. Nós vamos analisá-lo um pouquinho mais, ele vai se tornar um texto básico também para nós, que é o 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se nossos lábios e alarga-se nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Repara bem que Paulo está dizendo, vocês não têm limites em nós, em Paulo falando, mas vocês, falando para os coríntios, estão limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, fala-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ele convida a você a dilatar teu coração, dilatar tuas emoções. Estais limitados. Você tem tido emoções que estão te limitando? Você tem emoções limitantes que limitam a tua atuação, que limitam a tua vida, que limitam você em alguma coisa? Olha bem o que ocorre. Nossas emoções, elas podem atrapalhar o nosso crescimento. As nossas emoções podem atrapalhar o nosso crescimento. Como com o pecado, o homem tira os olhos de Deus e passa a olhar para si mesmo. O homem tira os olhos de Deus e passa a olhar para si mesmo. E por isso que nós necessitamos da cruz. Por isso que nós necessitamos desesperadamente da cruz. Nós precisamos colocar nossos pensamentos, nós precisamos colocar nossas emoções, nós precisamos colocar nossa vontade na cruz de Cristo. Elas têm que estar totalmente, nossa alma tem que estar totalmente encravada na cruz. Aquele pensamento mais íntimo, aquele pensamento mais reservado teu, ele tem que ir para a cruz. Ah, mas eu não tenho domínio. Você tem domínio. Todos nós temos condição de decidir se queremos continuar pensando algo ou não queremos continuar. Ah, eu não gosto disso. Não é verdade. Nós não pensamos naquilo que não gostamos. Nós só desenvolvemos um pensamento que gostamos. Por isso, nossos pensamentos têm que ir para a cruz. Gênesis 3, de 6 a 10. Olha só, nós vamos ver o primeiro momento que apareceu o medo na palavra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Uau, a árvore estava desejo, ela visualmente ela era agradável. Tomou-lhe o fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Você há de convir comigo que folha de figueira,
vai fazer uma cinta, vai cobrir alguma coisa, mas daqui a pouco ela seca, ela cai, ela... Não é. Eles estavam envergonhados. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha bem, queridos, essa é a primeira vez, é a primeira emoção que nós vemos na descrição dentro da palavra. O homem diz: tive medo. Ele não aprendeu com ninguém, só existiam os dois. Ele teve aquela emoção e ele falou, teve medo. O pecado nos afasta de Deus, nos isola do Pai. Essa aqui é uma definição muito importante para a gente guardar. O medo é formado pela ausência do Pai. O medo é formado pela ausência do Pai. O medo é produzido também pela solidão. O medo, quando eu peco, o Pai dá as costas para mim e eu sinto medo. Eu preciso que a gente entenda com clareza cada vez maior sobre isso. Vamos ver os danos que o medo produz na gente. Pai querido, ajuda-nos a ir profundo nisso em cada um de nós. Ajuda a poder nós mesmos tratarmos com profundidade. Te peço isso em nome de Jesus. Primeiro dano que o medo faz é esconder-se. Nós já lemos o texto, mas não custa nada a gente rever parecidos. Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, me escondi. Estava nu, me escondi. Ele teve medo. O medo faz você se esconder. Quem tem medo, ele se esconde. Ele não fala a verdade. Ele se esconde. Ele não encara seu problema de frente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você tem medo, você vai achar formas de caminhar para que não seja percebido isso. O único que retira o medo é o Pai. O único que retira o medo é o Pai. Sempre que nos distanciamos de Deus, nosso Pai, ficamos com medo. Lembram vocês daquela historinha que eu contei do garoto do voo que balançava muito e todo mundo estava muito nervoso e berrando, chorando e orando no voo e ele estava desenhando e perguntaram para ele: você não tem medo? Ele disse: não, meu pai é o piloto. Você tem esta convicção que Deus é o piloto da tua vida, que Deus é o rei soberano da tua vida? O medo será plenamente resolvido com um novo nascimento. Ô, Sérgio, mas eu me converti e continuo com medo. Você entendeu que você agora tem um pai de verdade? Que você tem um pai de verdade? Olha bem, amados, eu não tenho um pai de brincadeira, eu não tenho um pai como meu pai do mundo, meu pai carnal, eu tenho um pai perfeito que cuida de mim, que zela por mim. Vamos ver esse Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Você não precisa ficar preocupado. Você tem um pai eterno, um pai eterno, permanente. Outro
Consequência do medo: distorcer a realidade. Outra consequência do medo: distorcer a realidade. O medo distorce de uma forma absurda as coisas e traz a visão coisas que não existem. Não sei quantos de vocês já tiveram a possibilidade de caminhar no meio de uma floresta em dia de noite escura. Você vê bicho em todo canto. Você vê gente em todo canto. Agora, temos duas histórias sobre medo que nos mostram muito isso. Eu vou pegar a história que começa com Jesus, depois nós vamos para o Velho Testamento. Mateus 14, de 25 a 26. Mateus 14, de 25 a 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. Eles estavam numa praia e Jesus mandou que eles fossem adiante de barco. Jesus despediu as multidões, subiu ao monte para orar. E na quarta vigília da noite, Jesus vai andando sobre o mar. E o que ocorre? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram: uau! É um fantasma! E começam a berrar. E a gente sabe a história que Jesus se aproxima, Pedro disse: é tu mesmo, vai, e ele vai andar. Olha só, o medo distorce a realidade. O medo faz com que a gente perca até mesmo o controle. Mas eu tenho pai ou não tenho pai? O pai está comigo ou o pai não está comigo? Números 13, de 30 a 33. Nós temos a história que os espias foram conhecer Canaã. E eles voltam relatando. E olha só o relato deles, que impressionante. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. Então, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Amaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, como éramos também aos seus olhos. O medo era tão grande que eles se viam pequenininhos. Mas quem disse que eles estavam vendo os judeus como gafanhotos? Aí é criatividade absurda do medo. Éramos aos seus olhos como gafanhotos. O medo é absurdo, ele faz exagerar, ele faz agrandar, ele faz crescer, ele vai atrapalhar o teu crescimento. Por isso temos que controlar e não permitir o medo. Outra perturbação do medo, não é 2, é 3, está errado aí. O medo compromete o amor. O medo compromete o amor. 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você tem medo de alguma coisa? Então, cuidado, porque ele pode não deixar você ser aperfeiçoado no amor. Se eu tenho dentro de mim o amor, eu tenho que lançar fora todo o medo completamente. Quem teme só pensa no medo. Quando você está com medo, você só pensa no medo. Eu detesto subir em escadas altas. Eu fico completamente inseguro subir em escadas. Já caí de escada aqui em casa também. Mas quando eu tenho que subir, e algumas vezes eu preciso subir, preciso ir à laje, eu preciso ir ao telhado,
Só tem uma forma que eu faço. Obrigado, Jesus, porque tu és o meu Pai, tu está cuidando de mim e eu vou subir na escada. Eu não posso deixar de fazer uma coisa porque eu tenho medo. É como uma dívida financeira. Ela rouba teus pensamentos, ela come, você só fica pensando nela, pensando nela. Aliás, a dívida financeira está muito próxima do medo. A dívida financeira rouba completamente o pensamento do homem o dia inteiro, todo dia. Perde-se a percepção dos que estão ao derredor. É tão interessante quando nós estudamos a história de José, depois de 20 e tantos anos, de 10 anos mais ou menos, ainda não tinha feito os 20 e tantos anos, ele vai ser preso e ele não está com medo da prisão, ele não está com rancor, ele não está com amargo, ele não está em nada. Ele é um homem completamente de alma livre. Ele consegue ver 2 oficiais do faraó tristes, porque ele não está com medo de nada, ele não tem nada que lhe comprometa a sua percepção daqueles que estão em volta de si. Medo não permite da pessoa ser amada e nem de amar. Medo nos impede disso. Nós temos 3 consequências, mas nós temos algumas coisas para dissipar o medo. Como dissipar o medo? O meu desejo é que você identifique os teus medos e você possa dissipá-los completamente. Que você não possa ser governado pelo medo. Olha só. Deus é o nosso escudo. Eu sei disso. Eu sei que Deus é o meu escudo. Eu tenho isso claro, vivo na minha mente. Abraão, ao fim de uma guerra para livrar o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado e roubado e tudo mais, ele, no meio do caminho, ele encontra Melquisedeque, toma ceia com eles, é abençoado, e depois ele ouve a Deus. E olha só o que Deus fala para ele. Olha que lindo. Gênesis 15, verso 1. Gênesis 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Não temas. Alguém já disse que na palavra temos repetido umas 360 vezes a expressão não temas. Eu creio que Deus deixou uma expressão para cada dia do ano. Nós não precisamos temer nada, absolutamente nada. Deus está no controle. Ele é o nosso escudo. Então por que eu peguei Covid? Por que aconteceu comigo? Boa pergunta. Mas não para você fazer para você. Boa pergunta para você perguntar: Deus, o que preciso aprender ainda? Eu não tenho que perguntar por que comigo, eu tenho que perguntar: Deus, por que eu preciso aprender ainda? Nada irá nos alcançar que não seja permissão de Deus. Nada irá alcançar que não seja permissão de Deus. Isso a gente tem que ter gravado vivo no nosso coração. Nenhum de nós morre de doença ou assassinato. Nós só morremos quando o Pai quer. Eu lembro que nós estávamos no funeral de Silene, e Nandinha orou, e Nandinha falou e orou e disse: minha mãe não morreu de câncer. Minha mãe morreu no momento que Deus queria. Aquilo ali ecoou profundo no meu coração. Foi um negócio que fez para mim contemplar a grandeza de Deus. Obrigado, Nandinha, por isso. Obrigado pela tua firmeza, tua convicção de que está olhando para o nosso Pai Celestial. Precisamos colocar o Pai em tudo de nossas vidas. Em tudo de nossas vidas. Não é numa coisa em outra coisa. Em tudo. Eu lembro também de uma situação que nós estávamos
fazendo uma viagem para o interior daqui da Bahia. Nós estávamos indo para Miguel Comum e teve tantos acontecimentos. Eu não gosto de viajar à noite na estrada, mas acabamos pegando o último trecho de 20, 30 quilômetros, o último trecho de Jacobina, Miguel Comum, com noite escura, densa, não tinha iluminação nenhuma, e eu furei o pneu. E furou o pneu do meu carro e tivemos que parar com os celulares ligando, não tinha flash ainda, não tinha lanterna, era com a luzinha do celular. Fui descobrir onde é que era o step do carro, eu tinha comprado o carro, tinha pouco mais de um mês, ou pouco menos de um mês, em torno de um mês, e trocamos os pneus e dando risada. Eu tinha filho, o meu filho estava comigo, então filho, trabalho para filho, trocar pneu para o pai. E trocamos e rindo, e aí passa um carro por nós, vum, a toda velocidade, transpassou um carro, nós estávamos para dentro do acostamento, daqui a pouco, pum, aquele barulhão fortíssimo, o carro batendo em alguma coisa. Nós calamos a boca, entramos no carro, fomos devagarzinho. Quando chegamos a 50 metros de nós, menos de 50 metros ou 50 metros de nós, o carro tinha alcançado 2 animais na estrada. O motorista estava bem, o carro todo arrebentado, ele estava sozinho no carro, mas 2 motoristas. Nós demos ajuda, o que tinha necessário, entramos no carro e começamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por um pneu furado. Como um pneu furado foi tão precioso para nós. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, sem forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Pai escreveu toda a tua história, o Pai sabe exatamente de tudo que você está passando e vai passar. Nenhum deles vai fugir, nada vai fugir do controle de Deus. Esse é o nosso Pai. Gênesis 26, 24. Gênesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não temas. Eu não sei se você tem esse hábito, mas se você não tem, eu queria animar muito a você ter este hábito de anotar tudo que Deus fala na tua Bíblia, pondo datas, fazer um histórico, anota num diário, guarda as palavras que Deus te dá, guarda os não temas que Deus te dá, porque você vai precisar dele em algum momento. Lembre-se, nós precisamos trazer à memória tudo que nos pode dar esperança. Segunda postura que devemos ter claro: Deus é o nosso Pai soberano. Para vencer o medo, precisamos ter claro 2 temas em nosso pensamento. Para vencer o medo, precisamos ter muito claro 2 temas no nosso pensamento: confiar na soberania de Deus e na paternidade de Deus. Confiar na soberania de Deus e na paternidade de Deus. Deus é soberano, ponto. Deus é meu Pai eterno. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu oro sempre, Pai querido, Pai amado. Eu sempre falo em nome do Pai, eu sempre agradeço ao Pai, e porque eu tenho certeza que eu tenho um Pai. Com a soberania, Deus não deixa nada ou ninguém toque ou encoste o dedo em nós. Com a paternidade, Deus cuida amorosamente de cada detalhe de nossas vidas, de tal maneira que nada de ruim possa nos acontecer. Nem o câncer que nós já tivemos ou que alguém pode ter é uma coisa ruim. É permissão de Deus para nos cuidar, nos tratar, nos levar adiante, nos aperfeiçoar nele. Êxodo 13, 14.
Êxodo 13, 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. É Deus falando para Moisés: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Descanso no hebraico é repouso. A presença de Deus nos dá repouso. No meio daquela confusão que eu comentei para vocês, da química errada, eu fiquei alguns dias sem dormir, eu acho que foram 3 ou 4 dias sem dormir absolutamente nada, e eu disse: Pai, eu estou lendo aqui na tua palavra que eu preciso entrar no teu descanso, e eu não consigo descansar, não consigo entrar no teu repouso. E Deus me disse: você só não descansa naquilo que você não renuncia para mim. E eu perguntei: Pai, o que eu não renunciei para você? E Deus me disse com muita clareza: o meu direito de deixar você descompensado para o resto da tua vida. O direito que Deus tinha de nunca mais me curar, deixar completamente dependente dele. Eu levei 12 horas para alcançar essa renúncia. 12 horas com choro, 12 horas com tristeza, a ponto que eu disse: Pai, se você quer, você é pai, você faz o que você quiser, eu sou teu filho. E aquela noite eu dormi. Continuei tremendo, continuei surtado, continuei consciente, porque era um surto consciente, mas eu tenho um pai. E você? Você também tem um pai. Hebreus 3, 18. Hebreus 3, 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os desobedientes? Uau! Eu não quero ser desobediente. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu, esses dias, tenho descoberto uma coisa que tem me deixado impressionado. É que a incredulidade é uma decisão. Assim como a fé é uma decisão. Eu decido crer em meu Deus. Ponto. Acabou. Não tem mais. E depois, muito mais outras coisas. A fé não é só isso, mas a incredulidade é uma decisão. E quanto menos de Deus, mais incrédulo eu vou tendo e vou aumentando a minha incredulidade. Isaías 41, 8 a 13. Isaías 41, 8 a 13. Mas tu, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, meu descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, dos cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Você não tem que sair se defendendo. Você tem que sair crendo, aceitando a soberania de Deus. Os que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Na hora, meu amado, na hora que você estiver no mais tensa angústia, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E por que você não pode ter angústia? E se Deus quiser que você passe o resto da tua vida com aquele aperto no coração, qual é o problema? Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bem melhor para nós. Há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ter um aperto no coração, coisa que eu não tinha. E toda vez que eu parava com aquele aperto no coração, me vinha o nome de um irmão no coração e eu orava por ele, orava. Foi um ano inteiro que eu orei todas as vezes que o irmão estava em crise de ansiedade.
Foi impressionante, porque eu pegava o telefone e ligava para ele: você está bem? Você melhorou? Ele disse: como é que você sabe que eu estava ansioso? Porque eu tive a mesma coisa que você sentiu, isso. E eu orava por ele e sumia. Será que Deus não quer isso para você? Agora, amado, presta atenção. Olha bem essa imagem. Olha bem essa imagem. Eu sou do Senhor. Ninguém toca sem que o Pai permita para me abençoar. Nenhuma pedra, nenhuma pedrada, nenhuma coisa chega até você se não for permissão de Deus para te abençoar. Eu lembro quando passei pelo câncer e eu cheguei à conclusão que eu tinha que dizer para os irmãos: não desperdice seu câncer. E a Sil falava muito isso para mim, era muito tremendo isso. Não desperdice seu câncer. Não é para desperdiçar. Tem um propósito. Deus está fazendo alguma coisa. Não deixa para trás. Deus quer transformar alguma coisa. O que Ele quer transformar? Eu preciso te convidar a ler Jó um pouco mais. Depois, se você um dia puder estudar Jó, estude, porque é espetacular. Olha só o que Deus está falando em Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás. Opa! Deus está conversando com Satanás? Aqui é só. Eu não vou poder fazer um estudo todo de Jó agora, mas observe. Eis que tudo que quanto ele tem está em teu poder. Está falando de Jó. Somente contra ele não estendas a mão. Deus deu testemunho de Jó. Não há ninguém tão piedoso como ele. Satanás disse também: você protege, você vai. E Deus disse: isso. Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Então, somente não estendas a mão contra ele. O que ocorre? Ele começa a receber pedrada de tudo que é lado. Perde todos os filhos, perde tudo. Ele empobrece, o homem mais rico empobrece. E diz a palavra: e Satanás saiu da presença do Senhor e seguiu. E fez tudo aquilo que a gente conhece. Agora nós vamos para Jó 2:6. Olha a reação de Jó. Disse Senhor... Não, a reação ainda de Deus diante disso. Disse Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó não pecou e Satanás tenta de novo. E o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos chegar em Jó 42, que é um negócio espetacular, quando Jó faz essa declaração linda, linda demais, que fala: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e tu me perguntarás, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Olha só o que ele está declarando. Eu te conhecia, mas é um homem piedoso como que não havia ninguém igual. Conhecimento de Deus não termina nunca. Vai ser profundo cada vez mais. Nós vamos passar a eternidade conhecendo alguém que a gente nunca vai terminar de conhecer, porque é insondável. Eu queria que você ouvisse depois um cântico, mas antes disso, deixa eu só terminar a leitura. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tem um cântico antigo que você conhece, que eu conheço, e nós conhecemos, mas eu queria que a gente ouvisse, que pudesse cantar de coração ao Senhor.
Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus contou cada uma de nossas lágrimas. Eu estou guardado pelo Todo-Poderoso, meu Pai, meu Deus. Nenhuma das lágrimas é desperdiçada. Eu não tenho que não chorar. Não tem problema eu chorar. Só os que choram são consolados. Eu tenho que seguir adiante. Eu tenho que continuar. E tenho que saber que eu tenho um Pai. Isaías 44, 1. Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Não temas. Amados, nós não temos que abrir espaço para nenhum tipo de temor.
nenhum tipo de temor. Nem mesmo o Covid pode gerar em nós temor. A gente tem que ser atento, precavido, cauteloso, mas Deus sabe o que cada um de nós precisa em qualquer momento. Esse próximo versículo, Isaías 66, verso 2, eu ouvi o Ivan Deiker repetir muitas vezes, e eu costumo dizer que é o versículo dele. Olha só que lindo. Porque minha mão fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Não tem problema a gente ficar abatido de espírito. Pelo contrário, a soberba é que estraga tudo, a presunção que atrapalha tudo. Eu tenho sim que entender que a mão do Senhor fez todas estas coisas. Todas estas coisas. Não é uma coisa ou outra coisa, todas essas coisas. Jeremias 1, de 4 a 8. Jeremias 1, de 4 a 8. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Agora, olha só o que muitos falam no seu coração como um pensamento secreto. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se por acaso, algum momento, você permitiu o teu coração dizer, não, isso não é para mim, não fui eu chamado, isso é medo. E o medo não está deixando você crescer no amor. Não permita isso nunca, nunca mesmo. O Pai tem uma história de amor conosco. O Pai tem uma história de amor conosco. Nunca se separa de nenhum de nós. Nós é que damos as costas para o Pai. Nós é que damos as costas para o Pai com os nossos pecados. O Pai tem uma história linda de amor conosco. Nunca se separa de nós. Vamos adiante, olhando sempre como filhos ao nosso Pai eterno. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado que podemos contemplar, crescer na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais não termos medo algum de coisa alguma. Sermos completamente livres do medo. E peço em nome de Jesus. Amém.